Estamos já há 2 semanas falando sobre a graça e o amor de Deus sobre as nossas vidas. Graça é muito mais do que alguém me substituir, é muito mais do que alguém fazer algo por mim. Nós estamos aprendendo que graça é a pessoa de Jesus Cristo fazendo, realizando o que realizou, ou seja, morrendo na cruz, pagando pelo meu e pelo seu pecado, levando as nossas dores, levando as nossas enfermidades, mas também ressuscitando. Ou seja, graça nós encontramos na obra completa de Jesus, sendo assunto aos céus. E o mais maravilhoso disso tudo é que não foi Jesus fazendo e nós assistindo Ele fazer, mas Jesus diz: por gentileza, considerem tudo isso como obra de vocês. Considerem tudo isso como vocês fazendo parte disso. Ou seja, Jesus está falando: eu morri, mas você pode dizer que morreu comigo. Eu ressuscitei, mas você pode dizer que ressuscitou comigo. Eu fui assunto aos céus, eu fui glorificado, e é sobre isso que eu quero falar hoje. E Ele está falando: e você pode dizer que tem a mesma glória que eu. Você pode se ver incluso, se incluir, se colocar, se identificar também com a minha posição de glória. Nós lemos no final da mensagem da semana passada Efésios, e Efésios diz que nós fomos colocados juntamente com Cristo, em Cristo Jesus, assentados no trono, à direita de Deus, assentados nas regiões celestiais. Ou seja, Jesus também compartilha a posição que Ele tem hoje conosco. Isso é maravilhoso, isso é uma boa notícia. Jesus permite que tudo aquilo que Ele fez seja chamado de nosso. O Evangelho então é um chamado para a morte, onde deixamos o velho. É um chamado para a ressurreição, onde o amor de Deus nos dá vida mediante o Espírito e vencemos a morte. Ou seja, tudo aquilo que nos dominava não domina mais. Nós temos direito agora a uma nova vida. Nós aprendemos isso nas últimas 2 mensagens. Mas também, agora, é um chamado para reinarmos. Então o Evangelho é um chamado para a morte, um chamado para a ressurreição e um chamado para reinarmos. Em Romanos 8, do versículo 1 ao 17, eu sei que é bastante texto, eu sei que você está em casa, é fácil de se distrair, mas por gentileza preste atenção na leitura desse texto. Ele é um resumo do que nós já temos falado nos últimos dias. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, se você se vê incluso, se você se vê incluído, se você se identifica com Jesus, você está nele. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Fomos livres da morte. Ela não tem domínio sobre nós. Porque aquilo que a lei for incapaz, a lei de Moisés for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Ou seja, Ele pagou, Ele se identificou comigo para que eu pudesse me identificar com Ele. E assim condenou o pecado na carne. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Ou seja, eu e você já cumprimos a lei, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Deus agora em Cristo Jesus nos deu a possibilidade de vivermos vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete, preste atenção a essa palavra, não se submete à lei de Deus. A palavra no grego é upotassos. O potássio significa submissão, é um termo militar. Upo vem de hipo, de baixo, de sob.
Pode tirar o versículo da tela lá, deixa eu conversar um pouco sobre isso. Submissão, eu falei que a gente ia falar um pouco sobre isso. A carne não se submete às coisas de Deus, não se submete a Deus. Isso significa o quê? É um termo militar antigo, na palavra grega, de upotasso, que significa hipo, significa sob, significa debaixo. E tasso significa organizar de forma voluntária. Ou seja, submissão é se colocar debaixo da organização, autoridade de alguém de forma voluntária. Submissão é colocar-se de forma voluntária. E a Bíblia está dizendo que a carne é inimiga de Deus porque não se coloca de forma voluntária debaixo da lei de Deus. E aí, voltando a ler o versículo, diz a lei de Deus, nem pode fazê-lo. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais. Perceba, nós nos identificamos com a morte dele e nós podemos nos identificar com a sua ressurreição. A vida que agora temos, a vida que nos dá vida agora, é a mesma vida que ressuscitou Jesus Cristo, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Agora preste atenção, nós não vivemos sujeitos à carne. O que a carne tenta fazer? Ela é um senhor, ela tenta te obrigar a viver da forma que ela deseja que você viva. A diferença então, nós não vivemos nada, em Cristo Jesus nós fomos libertos para não vivermos sujeitos a mais nada, nem mesmo a Deus. Porque sujeição é um senhor, é alguém obrigando você a viver da forma que ele quer que você viva. Submissão é você se colocar debaixo para viver de forma voluntária, para obedecer de forma voluntária. Existe uma diferença então entre submissão e sujeição. Nós não estamos sujeitos a nada, mas nós podemos nos submeter a Deus. Nós não estamos em dívida para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Ou seja, não existe mais possibilidade da mentalidade da carne, das coisas da carne dominarem sobre nós. Elas não têm direito de nos condenar, elas não têm direito de dominar sobre nós. O que nós podemos fazer é, de vez em quando, acontece comigo e com você, nós nos submetemos e nós voltamos a nossa mente para as coisas da carne. Ou seja, de forma voluntária, entre aspas, não existe foi sem querer. Você se submeteu à carne, você se colocou de forma voluntária, mas não tem mais como a carne sujeitar você, te obrigar a fazer algo. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize. Preste atenção, isso é o resumo das últimas duas mensagens que você precisa ouvir lá. Imersos em amor, parte 1, parte 2. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Nós fomos livres do medo, nós não temos nada que nos escravize. Nós recebemos, na verdade, um Espírito que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros, ou seja, tudo que é de Cristo Ele compartilhou conosco.
co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Para que também participemos da sua glória. Preste atenção nesse resumo. O Evangelho é um chamado para a morte. E o texto nos diz que se nós participamos dos sofrimentos de Cristo, o que significa participar dos sofrimentos de Cristo? É nos vermos inclusos, nos identificarmos, nos vermos incluídos na obra de Cristo Jesus. Quando Ele foi açoitado, eu fui açoitado. Quando Ele foi para a cruz, eu fui para a cruz. Quando Ele morreu, eu morri. Quando Ele foi para o túmulo, eu fui para o túmulo. Nós participamos dos seus sofrimentos. Quando nós nos vemos incluídos na obra de Jesus Cristo, nós participamos dos seus sofrimentos. E se participamos dos seus sofrimentos, o texto de Romanos 8 está nos ensinando que a mesma vida que ressuscitou a Jesus, ela nos ressuscita, ela nos dá vida. E a vida que Jesus tem na ressurreição, que é a chamada vida eterna, é a vida que eu e você temos agora. Uma vida onde a morte não tem domínio sobre nós. Tudo aquilo que te escravizava, tudo aquilo que te condenava, não condena mais. Toda culpa foi lançada fora, toda condenação foi lançada fora. Tudo aquilo que te obrigava a fazer alguma coisa, não tem mais direito de te obrigar. Nós ressuscitamos para uma vida eterna. Nós fomos livres da morte. Não temos mais o que temer. O que nós temos é um Espírito que nos permite dizer que Deus é nosso Pai, que o nosso Pai é Deus. E a Bíblia então nos ensina, se participamos da sua morte, fomos também ressuscitados com Ele, e agora nós podemos participar da sua glória. Jesus quer compartilhar a glória dele conosco, comigo e com você. Jesus quer compartilhar aquilo que Ele recebeu, sendo colocado, assentado na mais alto lugar, no mais alto trono. Ele quer compartilhar isso comigo e com você. Glória significa ser exaltado, significa que você não passa despercebido. Sabe aquela pessoa que entra num lugar e todos sabem quem é aquela pessoa e que ela chegou? Aquela pessoa tem honra, tem glória, ela é exaltada naquele lugar. Significa que não passa de ser percebido, significa que você tem peso. Sabe aquela pessoa que quando fala, as pessoas dão bastante valor, dá crédito para aquilo que aquela pessoa está falando, ou seja, tem peso, significa que você tem peso, você tem valor. Jesus dividir a glória dele com você é o mesmo que ele dizer que o que você disser é como se ele estivesse dizendo. Jesus compartilhar a glória dele com você é o mesmo que você chegar, é o mesmo que ele chegar. Você tem autoridade para alterar o ambiente, você tem autoridade para não passar despercebido, você tem o peso, você tem o valor que Jesus decidiu compartilhar com você. Em todos os ambientes, em todos os lugares que você chega, você tem o peso, você carrega a marca, você carrega Cristo. As pessoas, elas olham para você, elas veem você e elas sabem, ele é diferente. Não importa se elas já sabem o porquê ou não, mas elas sabem que você é diferente. E de repente elas descobrem que você é diferente porque você participa da glória de Cristo Jesus. Você decidiu receber, você decidiu participar, você decidiu se ver incluso na glória que Ele decidiu compartilhar com você. Jesus, ao entrar na casa de Pedro, Ele cura a sogra. Tem como um visitante chegar na sua casa, curar a sua sogra, ir embora e você não lembrar daquela história para o resto da vida? Essa é a marca que Jesus deixa. Jesus, ele chega no lugar, tem lá um paralítico há vários anos tentando entrar num poço d'água e de repente num tanque de água, de repente Jesus vem,
cura aquele homem e tem como passar despercebido? Jesus, minutos antes de ressuscitar uma menina, ele fala assim: ela não está morta, apenas dorme. E todos que estavam naquele velório riram dele. Tem como você chegar num velório, transformar aquele lugar de choro em riso e passar despercebido? Tem como, depois de você transformar aquele lugar de choro em riso, ressuscitar alguém e passar despercebido? Não tem. Esse é o peso da vida de Jesus. Jesus passava e não passava despercebido. Esse sou eu e você, quando nós nos identificamos com a glória de Cristo, com aquilo que aconteceu com Cristo. Jesus não sabe chegar sem influenciar. Esse é o peso da glória. Ele decidiu compartilhar essa glória comigo e com você. Mas como vamos saber se Jesus de fato foi glorificado? Existe uma prova na Bíblia de que Jesus foi glorificado. Em João capítulo 7, versículo 39, a Bíblia nos ensina o seguinte: ele estava se referindo ao Espírito. Ou seja, Jesus tinha falado sobre o Espírito. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Perceba, nós temos uma prova no fato de que nós temos prova de que Jesus foi glorificado. Por quê? Porque o Espírito Santo veio. Como nós sabemos que o Espírito Santo veio? Atos 2, versículos 1 ao 4 diz o seguinte: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O Espírito ainda não tinha vindo, não tinha sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Mas em Atos nós encontramos a narrativa de que o Espírito foi dado. Ou seja, se o Espírito foi dado, isso significa que Jesus foi glorificado. Eu tenho essa certeza porque o Espírito Santo de Deus veio habitar em mim. Como eu sei, se o Espírito Santo de Deus veio habitar em mim, eu tenho a certeza de que Jesus foi exaltado, Jesus está glorificado. E se Ele está glorificado, Ele me permite me identificar com a glória dEle. Ele me permite me ver glorificado também. Jesus foi glorificado então em 3 momentos, em 3 etapas, 3 níveis, vamos dizer assim. Deus o ressuscitou. Quando Deus o ressuscitou, as trevas e a luz, debaixo da terra, na terra e acima da terra, tudo que existe viu Jesus ressuscitando. O poder de Deus, o amor de Deus ressuscitou a Jesus, exaltando Ele e lhe dando autoridade de ser Senhor sobre a morte. Ou seja, Jesus não pode morrer outra vez. Jesus não pode morrer outra vez. O peso de glória impede a morte até de estar em sua presença. Jesus, ele foi assunto aos céus. Diante dos olhos dos seus discípulos, eles viram Jesus sendo assunto aos céus. E não só foi considerado Senhor sobre a morte, mas estabelecido como Senhor dos senhores, assunto aos céus em vista de todos, foi exaltado, foi reconhecido. Todos compreenderam que a sua atitude de amor deveria ser reconhecida, e como recompensa Deus o exaltou, tirando-o da terra. Deus tirou o homem Jesus da terra depois dele ressuscitar. Está assentado, terceiro, ele está assentado no trono à direita de Deus Pai. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual todos os homens devem ser salvos. Não existe salvação fora do nome de Jesus. Tudo se encontra debaixo de sua posição. Ele
Preste atenção nisso, como o homem ocupa o lugar que ocupava como divindade. Em João capítulo 17, versículo 5, Jesus diz assim: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. A diferença é que agora Ele foi glorificado como homem. Ele tem um corpo físico, um corpo foi preparado para Ele e Ele continua com esse corpo. Ele está igual a mim e a você, e Ele está assentado nos céus. Ele foi colocado nos céus, e é por isso que nós podemos nos identificar com Ele, porque Ele se identificou conosco, por Jesus ter se identificado conosco, morrido pelos nossos pecados, ressuscitado com a vida de Deus, pelo poder de Deus, e tido sido assunto aos céus, glorificado, colocado no trono, nós agora podemos nos identificar com Ele. Nós podemos morrer com Ele, nós podemos ressuscitar com Ele, e nós podemos nos assentar nas regiões celestiais juntamente com Cristo. E a Bíblia então nos ensina em Romanos que nós também fomos glorificados nesses 3 níveis. Em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30 diz o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Preste atenção, nós fomos feitos para sermos conformes à imagem de Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Percebam, Jesus veio como o único capaz de viver essa vida. Ele era o unigênito de Deus. Mas depois da obra de Jesus, Ele se torna primogênito. Ele se torna o primeiro a poder viver essa vida. Mas todos nós agora que recebemos e nos incluímos na obra de Jesus, podemos viver a vida de filhos de Deus, para que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Nós fomos chamados a participar da sua morte e ressurreição. Somos chamados para deixar a influência da morte sobre nós, ao nos identificarmos com a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Nós fomos justificados em Cristo, ao sermos exaltados, elevados a uma nova posição diante de Deus. Nós fomos glorificados ao estarmos assentados em Cristo Jesus como reis e sacerdotes, compartilhando do mesmo peso, honra, senhorio e herança de Cristo Jesus. É importante nós entendermos o seguinte: muitos acreditam que esse glorificou está no passado. A obra de Jesus foi realizada no passado, mas só se manifestará no futuro. Ou seja, na obra passada dele, ele nos predestinou a sermos glorificados na sua volta. Porém, assim como podemos usufruir da salvação hoje, mesmo tendo sido salvos na sua morte e ressurreição, isso só será confirmado no futuro. Hoje, nós podemos usufruir do senhorio que temos em Cristo Jesus para realizarmos as boas obras. E isso será confirmado no futuro. Ou seja, somos reis hoje, temos autoridade para manifestar a glória de Deus hoje. Deixa eu exemplificar isso para você. Preste atenção, aconteceu na obra de Cristo a vitória. Nós já somos chamados de vitoriosos, mas nós só vamos receber o prêmio da vitória na volta de Cristo Jesus. Pense comigo, existe uma disputa, uma luta entre 2 lutadores. Está valendo a vitória dá o campeonato, a medalha de ouro, vamos colocar assim. O lutador A luta contra o lutador B e o lutador A ganha do lutador B. Esse lutador A já é um campeão, já é o vitorioso.
Enquanto ele anda até o pódio, enquanto ele anda até a premiação, ele é vitorioso? É. Ele é o campeão? É. E quando é que, de fato, todos veem a sua vitória? Quando ele recebe a medalha. A medalha é apenas uma comprovação futura do que já aconteceu no passado. A volta de Cristo Jesus vai transformar o nosso corpo, vamos ter um corpo glorificado. Mas isso é só a confirmação daquilo que já recebemos na vitória na obra de Cristo Jesus. Aquilo que muitos acham que está destinado para o nosso futuro, na verdade já foi nos dado por Jesus Cristo no nosso passado, e nós podemos viver já sendo chamados como vitoriosos, sendo chamados como campeões, sendo chamados como vencedores. É por isso que na carta aos Colossenses Paulo diz que Cristo em nós é a esperança da glória, porque Cristo já está em nós e nós temos esperança das coisas que irão acontecer, nós temos esperança da manifestação da glória. Você em Cristo Jesus tem parte na glória de Jesus, pois Ele assim quis compartilhar com você. Perceba, eu não estou falando que nós conquistamos, ou nós pegamos o lugar de Cristo, ou nós devemos ser melhores que Cristo, ou nós. Não, não, não. Ele quis compartilhar comigo e com você a sua glória. Se participamos dos seus sofrimentos, também participamos da sua glória. É isso que ele nos ensina. A morte não tem mais domínio sobre a sua vida, pois já passamos da morte para a vida. Você é respeitado nos céus, na terra, debaixo da terra, pois em Cristo você foi exaltado a uma posição celestial, colocado acima do sol, na posição de Rei. Jesus Cristo, ao dividir a sua glória conosco, Ele nos fez nos assentar nas regiões celestiais, nos colocando numa posição de reis. E os principados, potestades, Satanás, seus demônios, a matéria, os animais, devem obedecer às suas ordens. Pois você está assentado no trono em Cristo Jesus, como Rei, para a manifestação da glória de Deus, compartilhada a você e a mim. Jesus tornou conhecida as riquezas da sua glória, a mim e a você, pois havia nos preparado de antemão para a glória. Você foi preparado para a glória. Você foi preparado para reinar, para reinar, para reinar. Em Efésios capítulo 2, versículos 4 a 10, a Bíblia nos ensina: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele, nós nos assentamos nas regiões celestiais para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, nós não nos gloriamos em nós mesmos, nós nos gloriamos na glória de Cristo, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. As obras que fazemos, o peso que temos, o valor que temos, não depende daquilo que nós fizemos, não depende daquilo que nós desejamos, não depende daquilo que nós alcançamos, mas depende daquilo que Cristo compartilhou conosco. Nós não nos gloriamos em nossas obras, nós nos gloriamos na obra de Cristo, porque Ele decidiu dividir a obra dele conosco, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Ele nos deu o direito de vivermos na presença de Deus. Jesus nos deu o direito de vivermos na presença de Deus. E é aqui, queridos, que começamos a falar sobre reinar em vida.
Ele nos deu o direito de vivermos na presença de Deus, e aqui começamos a falar sobre reinar em vida. Eu costumo dizer isso, eu sempre digo isso, mas em João 3,16 nós sabemos que Deus amou o mundo, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê tenha a vida eterna e não pereça, mas tenha vida eterna. A usufruir da vida eterna é reinar. Tudo até nos assentarmos à direita de Deus é não perecer. A partir do momento em que começamos a usufruir da nossa posição, de estarmos assentados nas regiões celestiais, é que começamos a reinar. E eu quero ler então o próximo texto que está em Filipenses 2, 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ou seja, Jesus decidiu ter submissão, se colocar debaixo da vontade de alguém, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Uma vez eu preguei que se você só sabe que é livre quando servir for uma opção, quando se submeter for uma opção. Reinar está muito ligado a isso. Nessas mensagens que eu preguei, nós aprendemos que nada mais nos escraviza, nada mais tem domínio sobre nós. Nós nos identificamos com a morte de Cristo, tudo aquilo que tínhamos que pagar já pagamos. Nós identificamos com a ressurreição de Cristo, aquela vida que eu queria viver agora é direito meu. E Ele me colocou, nós nos identificamos com a glória de Cristo, ou seja, onde Ele está assentado, eu estou assentado. Da mesma forma que Ele tem direito à herança, eu tenho direito à herança. Da mesma forma que Ele tem direito à presença do Pai, eu tenho direito à presença do Pai. Eu vivo na presença de Deus, sem nenhum complexo de inferioridade, porque eu fui glorificado com Cristo. Nós estamos lá assentados. Mas agora o que fazemos com essa posição? O que fazemos com o que recebemos de Cristo Jesus é o que define o nosso reinado. É o que define o nosso reinado. Por isso nós só sabemos que estamos assentados de fato, que somos livres por completo, quando nós podemos ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo colocado na posição de Deus, mesmo estando à direita de Deus, de frente com Deus, justificado, isso não é grande coisa. Eu sou capaz de me esvaziar e voltar ao mundo para salvar aqueles que precisam da minha ajuda. Não somos mais dominados pelo pecado, nem pela lei, mas também não pensamos em nós mesmos. Queremos servir, queremos amar. E aqui começa o nosso reinado. Amém? Estar imerso em amor é ter a certeza de que, errando ou acertando, morto ou ressurreto, vencendo ou perdendo, fazendo parte e tendo a vida mais gloriosa, vivendo a vida mais gloriosa, não importa onde, eu tenho a certeza de que a vida de Cristo me foi dada por Deus através de Jesus. Eu posso me identificar com a obra dele em todos os sentidos e viver os benefícios da vida eterna. Tudo o que Deus planejou para nós é que eu e você possamos viver e usufruir dos benefícios da vida eterna.